Convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 16. Você pode acessar, abrir a sua Bíblia. Hoje está tudo tão fácil, né? 1 Samuel 16, a partir do 1º. Me empolguei ali na hora do louvor, já fiquei até sem voz. A palavra de Deus fala assim na minha tradução, a partir do 1º. O Senhor disse a Samuel: você já se lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e qual dos filhos dele você deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifique-se e venha comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza, este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o humano vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Até aí. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra. Ela é alimento para nós, ela é viva, ela é eficaz, ela é o instrumento, ela nos direciona para viver o Teu propósito, o Teu chamado. Pai, que o nosso coração possa estar sensível nesta noite, que o nosso coração possa estar sensível para ouvir a Tua voz, não porque sou eu, mas porque a Tua palavra está sendo anunciada. Senhor, que faça presente, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade de ação. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto bem conhecido e talvez você já ouviu várias pregações, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é viva. E ela é instrumento de Deus para nós. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder. Mesmo que a gente já ouviu algumas vezes, mesmo que a gente já assistiu várias pregações. Mas ela sempre tem algo para nos dizer. Ela sempre tem algo para produzir no nosso coração. Então, é que essa palavra, mesmo que seja tão conhecida, nessa noite ela possa trazer frutos de Deus para nós. Nós estamos aqui no 3º domingo também, falando um pouco sobre missão. Sobre a missão de Deus para a igreja, sobre a missão de Deus para nós. A missão da igreja não é resumida em apenas um 3º domingo do mês. Isso não é missões. Sem dúvida, Jesus deixou bem claro que a igreja, que o povo dele tinha uma missão. Mesmo depois de morto, crucificado, e Jesus ali quando volta para o Pai, deixa bem claro que a igreja, os chamados por ele, têm uma missão. E essa missão não é do governo, essa missão não é de ONG, essa missão não é de um trio elétrico no carnaval. Essa missão de pregar a palavra é da igreja. A missão da igreja é falar de Jesus. A missão da igreja é respirar sobre Jesus. É que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus em nós. As pessoas olhar para nós e ver Jesus, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus purifica, transforma vidas. Essa é a missão da igreja. E a gente não pode terceirizar isso. A igreja de Vitória tem um propósito. Nós estamos aqui por um propósito. Essa igreja não é obra do acaso. Não foi homens que colocou, apesar de ter sido os instrumentos de Deus. Mas essa obra é do Senhor. E essa missão não pode parar. Nós cantamos isso aqui no início.
A missão de Deus, ela não pode parar, ela precisa continuar. Às vezes a gente acha que para fazer missões eu preciso viajar para outro país. E eu começo a limitar a missão de Deus. Eu acho então que a missão de Deus é pegar um avião e ir para outra nação. A missão de Deus é onde tem pessoas. E aonde tem pessoas nós precisamos falar de Cristo. Fazer missões é falar de Cristo para as pessoas. É anunciar a palavra de Deus. A gente precisa entender que é onde eu estou plantado, que é o lugar, que é o meu campo missionário. Eu preciso florescer. Eu preciso ser esse missionário. Eu preciso ser essa pessoa capacitada pelo Senhor para cumprir o chamado. Então, falar de Jesus é uma missão da igreja. Servir as pessoas e mostrar o amor de Deus. A igreja tem essa função de mostrar para o mundo o amor de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Deus em nós. Elas precisam olhar para nós e ver a nossa diferença, que é o amor de Deus. Nós precisamos entender isso. Que esta igreja precisa fazer a diferença neste lugar. Eu preciso fazer a diferença onde eu estou. Seja aqui na igreja, seja no meu trabalho, na faculdade, no ônibus, no Uber. Eu preciso entender que a missão de Deus não é limitada. E nós não podemos fechar os nossos olhos e achar que nós não fazemos parte disso. Achar que é só para os missionários, é só para quem fez seminário, é só para quem foi... Não. Todos nós fazemos parte dessa missão. A Igreja de Cristo na Terra tem uma missão. E eu e você fazemos parte disso. A Central de Vitória tem uma missão. E você faz parte disso. Eu faço parte disso. E a gente precisa ter essa consciência em nós. Nós precisamos ter essa certeza em nosso coração. E a missão de Deus, ela começa e ela tem que continuar. O Senhor usou homens no passado para levantar essa igreja. E continua usando. Porque para esta missão, Deus levanta homens. Porque para realizar esta missão, e apesar da missão ser sobrenatural, ser algo que vem da parte de Deus, Ele usa homens, como eu e você, para realizar essa missão. Eu e você que faz parte desse corpo. E nós precisamos entender a nobreza dessa missão. Nós precisamos entender o quanto é especial nós dizer: eu faço parte de uma grande obra. Eu faço parte da missão de Cristo na terra. E Deus escolhe pessoas para isso. Deus me escolheu e Deus escolheu você para esta missão na Central de Vitória, para este tempo, o amor dele ser pregado para essas pessoas. E o texto que eu li vai falar um pouco desses homens, da característica de homens que Deus escolhe para essa missão. O texto que eu li vai falar um pouco do padrão que Deus tem para escolher o homem para a missão. E graças a Deus, por isso, que Deus não vai e não segue os padrões desse mundo. Porque se Deus seguisse os padrões do mundo, a missão já tinha acabado. E com certeza eu não estaria aqui e nem você. Porque a forma como Deus trabalha na missão, a forma como Deus se manifesta, é totalmente diferente daquilo que nós esperamos. E o texto que nós acabamos de ler vai falar de um homem que foi escolhido por Deus para uma grande missão, para uma nobre missão. Israel está vivendo um período em que o povo com o coração duro, porque Israel por muitas vezes, a nação escolhida por Deus, para se manifestar a sua glória para as outras nações, fechou seu coração diante de Deus. Por muitas vezes Israel se afastou do propósito de Deus, pela sua desobediência, por não ter o coração ensinável, por não estar disposto a obedecer aquilo que Deus tinha. E aqui Israel então começa a olhar as outras nações e começa a querer aquilo que as outras nações tinham. E pede um rei para Samuel, que era profeta desta época. Samuel então fica triste e fala: mas como que eles estão pedindo um
rei e eu não sou suficiente. E aí Deus fala: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, é a mim como Deus dessa nação. Então Saul é escolhido, porém Saul é fruto apenas dos propósitos humanos. Saul é apenas fruto dos desejos do coração do homem. E por isso Saul é reprovado por Deus. Porque Saul não entendeu o propósito. Saul não estava dentro do propósito da missão. E aí quando a gente vê esse versículo que nós lemos, diante de tantos fracassos de Saul, de tantas coisas e caminhos que Saul decide caminhar, desobedecendo a Deus, fazendo tudo aquilo, o profeta ia, falava, ele fazia tudo ao contrário. Ele não tinha um coração disposto a obedecer. Um homem e uma mulher chamada por Deus precisa ter o coração disposto a obedecer a Deus. O nosso coração precisa estar disposto a caminhar pelos propósitos que Deus tem para nós. Então Saul é rejeitado pelo próprio Deus. Não adianta os homens nos escolher, não adianta os homens falar bem de nós, se Deus está nos reprovando, se Deus está nos falando para andar em outro caminho. Saul viveu isso. Apesar de ter sido escolhido e ter as suas características perfeitas para um rei, aos olhos do homem, ele foi reprovado pelo próprio Deus. E nesse texto, o profeta Samuel, então, triste com tudo isso, imagina o coração do profeta, ao ver aquela situação de Israel. Então, ele chorando, Deus fala com ele: Samuel, já deu, meu filho, já foi o tempo. Eu já reprovei Saul, não adianta mais. Agora eu vou escolher o rei para Israel. Agora sou eu que vou colocar um homem no trono. Agora o negócio vai ficar diferente, porque sou eu, o Deus de Israel, que vou colocar um homem aqui. Entende a diferença? Quando nós estamos seguindo os caminhos de Deus, Ele se manifesta com graça e misericórdia diante de nós. Deus não tem misericórdia por Saul porque ele não se arrepende do que ele está fazendo. Ele não tem um coração quebrantado, ele não olha para o profeta e se arrepende. Pelo contrário, o profeta fica até com medo de Saul matar. Imagina um relacionamento, como era esse relacionamento entre o profeta e o rei. Porque o profeta está com medo. O profeta não confia no rei. E o profeta então fala: mas Deus, se ele me matar? Então Deus vai e dá algumas instruções para Samuel. E ali ele começa então a aparecer a história de Davi. Quem é Davi na história da missão de Israel? Quem é este menino que foi escolhido por Deus para sentar no trono real? E eu quero falar sobre isso, sobre a missão de Davi, sobre aquilo que Deus tem na vida de Davi. A primeira coisa que eu aprendo na história de Davi: Davi foi escolhido por Deus e não por homens. Como eu falei, quando a gente começa a ler o verso 16, Deus deixa claro que agora era Ele que escolheu o rei. Então Ele fala para o profeta: olha, vai na casa de Jessé, de lá eu vou tirar o rei, de lá eu vou ungir o rei. E o profeta, como obediente, vai e faz aquilo que Deus está mandando. E ele chega na casa de Jessé e ele pensa: nossa, vai ser muito fácil. Os filhos de Jessé são lindos, eles são guerreiros, eles já fazem parte do exército, vai ser rapidinho a gente vai sentar na mesa para comer. Aí Deus fala para Samuel e fala: não se engane com os padrões desse mundo, porque eu já deixei bem claro que quem vai escolher o rei sou eu. E aí então Deus fala para Samuel: não é este, vai passar o primeiro filho, o segundo, o terceiro. Eu acho que o profeta aqui fica meio confuso. Quando chega no último filho e nada. Talvez o profeta aqui, já colocando aqui um acréscimo meu, sem heresia, tá? O profeta falou assim: acho que Deus enganou de Jessé, hein? Acho que o endereço aqui está bem errado. E ele faz uma pergunta: acabou os teus filhos, Jessé?
tadinho, você não vai querer não esse aí. Porque nem eu, o pai dele, o chamei para participar desse momento. Nem a própria família. Porque quando um profeta ia na casa da pessoa, nessa época aqui, era um momento de honra. Era um momento em que o próprio Deus ia na casa da pessoa. Quando um profeta chegava na casa de alguém, eles faziam o sacrifício e era momento de alegria. Era um momento em que o profeta ali representava a presença de Deus. Era um momento de honra para Jessé, preparar aquele momento para Samuel. Então ele reúne os filhos para aquele momento de sacrifício. Mas Davi não é convidado. Davi não é lembrado pelo pai. Davi não tinha padrões de um guerreiro ou de um rei. Davi não entrava dentro dos padrões do que o povo de Israel esperava para um rei. Mas aí Deus, para nos mostrar que quem nos chama é Ele, Samuel fala, então a gente só vai se sentar à mesa quando Davi chegar, quando esse menino moço chegar. E aí o Davi entra, coitado, talvez ele nem sabe o que está acontecendo. Vê os irmãos tudo lá reunidos, todo mundo bonito. Ele estava trabalhando, provavelmente estava sujo, suado, cansado. Imagina o emocional de Davi ao saber que nem o seu pai o chamou para aquela reunião. Rejeitado pela própria família, mas lembrado pelo Senhor. O improvável no meio de tantos prováveis foi escolhido para ser rei de Israel. A segunda coisa que me chama a atenção é que quando o profeta chama Davi, manda chamar Davi, o pai fala, ele está trabalhando. Davi não era desocupado. Às vezes a gente espera ter tempo para ser chamado por Deus. Às vezes a gente entra dentro de muitas desculpas. Mas eu não tenho tempo agora, mas eu não posso agora, mais isso, mais aquilo. Não, mas quando eu ganhar X, eu oferto melhor na casa do Senhor. Não, mas quando eu tiver mais tempo, eu venho no projeto solidário. Não, quando eu tiver mais tempo, eu participo do GECEL. E aí o tempo está passando, e a obra está acontecendo, e nós estamos ficando de fora. Não espere, Deus não chama pessoas desocupadas, que passam o dia inteiro assistindo Netflix. Porque o que Deus se importa é com o nosso coração disponível. Deus está interessado com aquilo que tem dentro do nosso coração. E Ele fala para o profeta, não se engane. Eu olho para o coração, eu olho para aquilo que está dentro, eu olho para a essência. Então Davi estava trabalhando. E aí o pai fala, eu tenho mais um, o caçula. Mas ele está fora, tomando conta das minhas ovelhas. O menino que já tomava conta das ovelhas do pai, já era pastor, que era uma profissão comum daquela época. E é chamado para fazer parte, e ele é chamado pelo próprio Deus. Não fique triste, irmã, quando os homens te reprovar por alguma coisa. Quando os homens não te convidar para sentar à mesa. Talvez é até livramento da parte de Deus. Só sente na mesa quando você ser chamado pelo próprio Deus. Só aceite fazer parte da mesa quando for chamado pelo próprio Deus. Porque às vezes a gente fica preocupado, mas e fulano, e ciclano? A gente precisa entender o que Deus pensa de mim. O que Deus acha de mim. A gente precisa olhar para nós e saber, mas o que Deus está vendo dentro do meu coração. E parar de se preocupar com aquilo que os homens vão pensar sobre o meu respeito. Então Davi é chamado, e ali ele é ungido rei. A partir do verso 8, fala assim: Então Jessé chamou seu filho, mais um filho, Abinadab, e o levou até Samuel. Ele, porém, disse, não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho.
Mande-o chamá-lo. Disse Samuel: não nos sentaremos para comer, enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência, de olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levanta-te e unja com óleo. Enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Davi, ele era um homem que, no momento em que Deus unge a rei, o Espírito Santo de Deus começa a habitar no seu coração. E outra coisa que eu gosto e que me chama a atenção sobre a história de Davi é a sua fé. Se nós lemos, terminar o capítulo 16 que eu acabei de ler, e um pouquinho para frente, no verso 17, Saul ainda não tem ideia do que está para acontecer, de que ele foi reprovado. Ele está se achando cara. Ele não reconhece que ele está mal. Ele acha ainda que ele é o dono do pedaço. E aí aparece um gigante. Então aquela nação que foi escolhida por Deus, que muitas vezes viu Deus se manifestar, agora estava sendo apavorada. Estavam todos apavorados por conta de um gigante. Eles não tinham ninguém capaz de derrotar o gigante. Eles tinham guerreiros humanamente. Eles eram capacitados humanamente. Mas eles não entendiam o sobrenatural de Deus. Porque no momento que Golias começa a afrontar Israel, os soldados se escondem e ficam com medo de Golias. Se você ler a partir do 17. Então, no momento em que ele é ungido a rei, Davi volta a pastorear as ovelhas do seu pai, porque a humildade estava no coração dele. E aí, no momento que o caos está acontecendo lá, o gigante estava afrontando Israel de tal forma, e passado alguns dias, seu pai o chama: meu filho, você tem que fazer outro serviço agora. Você vai dar uma de entregador de iFood agora. Você vai lá levar comida para os seus irmãos. Davi poderia falar: mas pai, agora eu sou rei. Não, Davi é humilde, ele é obediente. Porque um homem que tem chamado, que entende o propósito, não se preocupa com quem está servindo. Ele só tem a vontade de servir as pessoas. Ele tem a vontade, o chamado dele arde em ajudar pessoas, em servir pessoas. Mesmo quando aquelas pessoas não reconhecem o seu chamado. Mesmo quando aquelas pessoas não aceitem e não valorizam a sua pessoa. Porque os irmãos não valorizavam Davi. Mas Davi, como um menino obediente, vai levar comida para os irmãos. E aí, chegando lá, ele vê o caos. E ele pergunta: o que é que está acontecendo aqui? E aí ele fica sabendo do que está acontecendo. E ele pergunta: mas quem é esse homem? Quem ele acha que ele é? Davi, o menino moço que acabou de chegar, foi o único que teve coragem de olhar para Golias daquele tamanho e falar: quem que você pensa que é? Quem que você pensa que você está achando que é? Diante daquilo que Deus representa em Israel. Existe um Deus aqui neste lugar e Ele é muito mais poderoso do que o gigante. Existe um Deus que tirou Israel do Egito e é o dono desta nação. Então Davi olha para aquele gigante e ele reconhece o poder de Deus. Porque quem sustenta o nosso chamado é a nossa fé em Deus. Quem nos sustenta diante das dificuldades é a nossa fé e a certeza de quem Deus é em nós. De quem Deus representa na nossa vida. Porque quando a gente é chamado, e aquele momento é muito bonito, mas o dia a dia é totalmente diferente. O dia a dia da missão é diferente. Mas quando a gente não entende o dono da missão, o Deus que nos chamou para a missão, que nós precisamos ter intimidade com esse Deus, nós precisamos conhecer esse Deus. Porque quem vai nos fortalecer o dia a dia é a nossa fé, é a nossa intimidade com o dono da obra. Porque senão no primeiro gigante que aparecer, a gente vai ficar igual os irmãos de Davi e o próprio Saul, com medo.
Não é errado sentir medo, mas o medo não pode ser maior que a nossa fé. O medo não pode nos paralisar, nos fazer esconder, mas a fé, ela nos dá uma coragem, mas não é uma coragem louca, não, é uma coragem que nos faz entender que é Deus que nos sustenta, que é Deus que está conosco. Davi era um homem cheio de fé, era um homem que mesmo como pastor, já conhecia quem era Deus, mesmo cuidando das ovelhas do seu pai, sabia quem era o Deus de Israel. Não são os títulos que nos faz ser íntimos de Deus, mas é a nossa entrega a Ele, é a nossa busca, é o tempo que eu me dedico a Ele, é o tempo que eu busco, é o tempo que eu passo lendo a palavra dEle, orando, jejuando, tendo o meu momento a sós com Ele. É isso que me faz ser íntimo de Deus e que me sustenta diante a nação. Então, a partir do 17:2, Davi pergunta: o que está acontecendo? E aí ele fica sabendo e ele fala: afinal de contas, quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Davi sabia o Deus que ele estava servindo. E aí ele se apresenta como um homem de coragem. E as pessoas, o próprio irmão olha para ele e fala: o que você está fazendo aqui? O que você está pensando que você é? Você olhou para o tamanho de gigante? Você olhou direito? Ele é muito grande. Às vezes as pessoas vão olhar para nós e vai querer nos falar, nos paralisar com aquilo que está acontecendo. Mas quando nós temos o coração no propósito, nada nos para de viver o propósito. As pessoas sempre vão olhar para nós e talvez nem vai entender o porquê que Deus nos escolheu. E vai sempre lembrar de quem a gente era, do que a gente fez. Os irmãos olhavam para Davi e via Davi apenas como um pastorzinho de ovelhas. Mas Davi era um homem cheio de fé, um guerreiro, um valente, um homem que se posicionava diante das lutas. Mas isso só quem enxergava era Deus. E Davi não está nem aí, ele não se preocupa com isso. E ele segue. E aí Saul fica sabendo e manda chamar Davi. Quando Davi chega diante de Saul, ele olha para Saul, para Davi, e lembra que Saul é alto, Davi é baixinho. Eu acho que ele fez assim, ó, para olhar Davi. Você é muito novo. Não faz essa obra não, mas não tem recurso, é loucura. Às vezes o homem olha para nós e fala: não vale a pena ficar com essa igreja aberta. Não faz isso não, porque olha, quem que vai mandar os recursos para essa obra? Olha, não vale a pena viver o chamado, porque os homens o tempo todo vai tentar nos paralisar. Pessoas que não entendem a obra que Deus tem para nós, pessoas que não entendem a nossa missão. E aí Davi, ele fala: não, mas eu vou, porque deixa eu te contar uma historinha. Eu já matei um urso e já matei um leão. E o mesmo Deus que me livrou do urso e do leão vai ser o Deus que vai me livrar do gigante. Quando a gente tem chamado e propósito, a gente pode matar urso e leão, mas no final a gente fala: foi Deus que me livrou do urso e do leão. A gente entende que não é as nossas forças, não é os nossos recursos. A gente não começa a achar que é a gente, porque às vezes a gente começa a fazer as coisas e a gente é tomado por um sentimento de eu posso, eu faço. Ei, não, nós somos chamados por Deus e é Ele que nos habilita para vencer os gigantes. Tentaram colocar uma armadura em Davi, mas ele era muito pequeno, ele não conseguia nem andar. Sabe por quê? Porque as habilidades que Davi precisava vinham de Deus, era dos céus que ia vir para Davi. Davi não precisava daquela espada, daquele escudo, porque Davi tinha fé no Deus vivo de Israel. Não se apegue a ferramentas humanas. Não ache que quem vai sustentar a tua missão são habilidades humanas. Você pode ir para o melhor seminário interno, você pode fazer a melhor faculdade. Se você não entender que é Deus que te sustenta, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Os discípulos, eles estavam apavorados, porque quando Jesus morre, eles não entendem. Eles começam então a questionar se eles vão conseguir
Mas aí Jesus fala para eles: olha, do alto vocês irão ser revestidos de algo sobrenatural. Do alto virá uma força de poder sobre a vida de vocês. Vocês serão tomados por um espírito de autoridade nunca vista nessa terra. E o Espírito Santo então desce sobre aqueles homens e a palavra de Deus começa a ser pregada. Há um espírito de autoridade descendo sobre nós nessa noite. Há um espírito de coragem descendo sobre nós nessa noite. Há um espírito de liberdade para nos fortalecer diante das guerras. Há pessoas com os ministérios parados porque decidiram orar para os homens. E Deus está falando: sou eu que te chamei e sustento o teu chamado. Os recursos humanos podem ser poucos, mas Deus manda os recursos dos céus para nós. E Davi vai diante daquele gigante com coragem. Não precisa ser alto, meu irmão, para vencer gigante. Não precisa ter espada para vencer gigante. Você só precisa ter o coração certo, cheio de fé, de que Deus está contigo. Nós precisamos de fé para viver o nosso chamado, a nossa missão. Porque senão, na primeira dificuldade, a gente olha para trás. A gente começa a questionar: mas foi Deus mesmo que me ungiu rei? Se você for ler a história toda de Davi, não foi fácil até o dia que ele virou realmente rei. Ele foi perseguido por Saul. Mas Davi tinha um coração cheio de fé e de certeza de que Deus o tinha chamado para aquela obra. As dificuldades vão aparecer, mas você vai olhar para as dificuldades, talvez até chorando, às vezes com seu coração ferido, mas você vai falar: Deus continua me sustentando, Deus continua me guiando. Está difícil, a porta está fechada, mas Deus continua se manifestando na minha vida. Talvez você está passando por um deserto, e às vezes no deserto a gente começa a questionar se realmente Deus nos chamou para a missão, se realmente nós somos chamados. Mas deserto também é lugar de manifestação da glória de Deus. No deserto também tem maná caindo do céu. No deserto Deus está se manifestando como um Deus que está cuidando de nós. E no deserto também é lugar de adoração. Por isso não pare de adorar esse Deus. Não pare de engrandecer o nome dEle, que Ele é grande, que Ele é fiel. E o mais Ele fará na sua vida. Confie nele. Outra coisa sobre a vida e o chamado de Davi é que a gente acha que Deus só chama pessoas perfeitas para a obra. Só que se a gente for analisar o chamado e a vida de Davi, Davi era um homem comum como eu e você. Um homem cheio de falhas. Um homem também que tomou decisões erradas. Um homem que talvez, assim como eu e você, já chorou por alguma decisão, por algum acontecimento. Mas o que fez a diferença na vida de Davi era o seu coração ensinável para viver os propósitos de Deus. Saul, quando ele era questionado, se você ler o capítulo 12 e 13, quando ele era questionado, ele ficava irado às vezes, ele era atormentado, porque ele não aceitava que ele estava errado. Por isso que o profeta fica com medo dele. Só que Davi, ele era um homem que tinha um coração quebrantado diante de Deus. Davi, ele era um adorador e ele reconhecia quando ele precisava pedir perdão a Deus. Davi, ele também errou, ele tomou decisões erradas. Pessoas foram mortas por conta das decisões de Davi. Mas em nenhum momento Davi se entregou ao erro. Quando no momento certo o profeta Natã visita Davi, e ele é questionado, ele é afrontado, porque às vezes Deus questiona e afronta, não é para nos humilhar, não é para as pessoas olhar para nós e falar: olha, ela errou, não. É porque o desejo de Deus é que a gente se conserte na presença de Deus. Não é para expor as nossas fraquezas, não. Quando Deus nos questiona, quando Deus nos orienta, é para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir.
Quando Jesus fala para aquela mulher, olha, eu sei quem você é, você tem tantos maridos. O desejo de Jesus não é expor aquela mulher ao erro, não é falar para ela, não, você está errada, não. O desejo de Jesus era curar aquela mulher, era curar as feridas emocionais daquela mulher. Porque quando Deus, Ele nos ama tanto, que Ele nos orienta, que Ele nos corrige como um bom Pai. Então, quando nós somos chamados por Deus, quando nós temos uma missão, o Senhor, Ele vai nos corrigir quando necessário. Ele vai nos mostrar o caminho, mas a decisão de se consertar é nossa. Eu e você precisamos ter essa consciência. Saul tinha um coração muito duro. Saul não aceitava ser instruído por Deus. Ele achava que ele era o dono do pedaço, que porque ele era chamado por Deus, ele podia ser rei de Israel, ele podia fazer o que quer. Ser chamado por Deus não nos dá liberdade de fazer o que a gente quer. Pelo contrário, alguém que é chamado por Deus, que vive a sua missão, vive os propósitos de Deus para a sua vida, vive os caminhos de Deus. Deus, Ele tem um caminho para nós, Ele tem uma missão para nós, e Ele vai nos guiar para viver essa missão. O nosso coração precisa estar sensível para que Deus, Ele vai falar, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, não, fica aqui. O nosso coração precisa estar aberto para ouvir a voz de Deus. Até mesmo quando a gente não entende, mas a obra de Deus não é sobre entendimento, é sobre obediência. Aqueles que decidiram obedecer, no final, viveram os melhores dias da sua vida. O final de Saul e o final de Davi foram totalmente diferentes. O final trágico de Saul mostrou os frutos do seu coração, totalmente diferente do final de Davi, que morre, mas antes de morrer está diante da nação, falando, eu fui rei, o Senhor me sustentou quando eu fui rei. Porque Davi reconhece, e a gente vê o Salmo 51, que ele precisa da misericórdia de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E a boa notícia, para encerrar, para mim e para você, é que Deus continua escolhendo pessoas improváveis para essa missão. Deus continua escolhendo eu e você para esta missão. Que assim como Ele escolheu Davi, Ele continua nos escolhendo. Assim como Ele capacitou Davi para viver a missão de ser rei, Ele continua nos capacitando para viver a sua missão. Eu estava lendo esses dias um artigo sobre Israel, e uma pessoa que visitou, ele fez um texto e ele falou que lá em Israel, tudo que é bom tem o nome de Davi. Porque Davi é conhecido como um grande rei, uma pessoa que foi boa. O homem que não foi reconhecido nem pelo seu pai, e da sua linhagem veio Cristo vivo para nos libertar. Porque quando Deus tem um propósito em nós, quem cumpre a promessa na nossa vida é Deus. Que Deus continue nos chamando com esse propósito de missão. Que o nosso coração continue ardendo pela missão de Cristo. Não é sobre nós, mas é sobre Cristo. É pregar e falar de Cristo. Que Cristo salva, liberta. É falar do amor de Deus para as pessoas. Que Ele continue nos capacitando, nos mostrando e nos guiando pelo caminho da verdade. E assim como Davi, nós venhamos experimentar da misericórdia e da graça de Deus. Até nos momentos de choro, de luta, que a graça do Senhor se manifeste em nós. Que a graça de Deus se manifeste nesta igreja, nas famílias. Talvez a sua missão é na sua casa, em instruir os teus filhos a ser um homem e uma mulher de Deus. Você pode ensinar o teu filho, a tua filha a ser qualquer coisa, mas se você não ensinar o teu filho e a tua filha a ser um homem e uma mulher de Deus, de nada vai adiantar. Porque o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar.